que é bom porque é meio espelho, né, menino? Ou a gente se assusta de vez, né? Boa noite, Facebook. Boa noite, YouTube, nosso canal Positivando. Boa noite, Facebook, com nossa página Positivando Vida. Instagram, Positivando Vida também, que eu não consegui outro nome, o nome do Positivando somente. Boa noite, meninas maravilhosas do Projeto Permanente Eu Faço Pra Você, que são meninas aí que fazem as máscaras coloridas em prol das criaturas que usam as máscaras para a sua quimioterapia, no seu processo de cura, né? Eu fiz um vídeo super bacana, super legal hoje, mas na hora de compartilhar eu deletei. Que coisa linda! A gente começa a querer compartilhar, começa a mexer demais. Isso é tecnologia avançada, que a gente não consegue mexer mais em nada, faz coisas erradas. Não vou conseguir falar sobre os mesmos assuntos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu pratiquei aqui um efeito cascata. Eu estava em ritmo de férias ainda, recebendo a família no final de semana em ritmo de férias, tomando cervejinha, colocando petisquinho. E aí, uma parenta muito próxima, uma parenta muito querida, que é a irmã, chegou na hora de servir ali o amendoim, aquelas coisas calóricas, ela chegou com um pratinho de pepino em cubos. Pepinos e cenouras com salzinho. Depois ela sacou um atum cheio de cebolinha, com limão, um azeitinho e uma salsinha. Maravilhoso aquele atum. E aí, de repente, eu coloquei o potinho de amendoim de lado. Numa outra refeição eu fiz uma refeição com carne branca. Depois hoje eu me peguei comendo um arrozinho jardineira, com um atumzinho igualzinho ao dela. Muito parecido, a mesma receita que eu roubei. E agora à noite eu tomei uma sopinha de legumes. E isso é o efeito cascata. Isso é o efeito colateral. E é assim que funciona o cérebro da gente. Muitas coisas a gente vai fazendo sem saber por quê. Nós poderíamos fazer isso com apoderamento, com coragem, com amor, com luz, com várias virtudes que nós temos no nosso coração, mas que às vezes nós acreditamos que não somos merecedores, ou que não temos essas virtudes todas, que somos isso, que somos aquilo, que somos aquilo. Hoje à tarde eu conversei com um rapaz que estava muito satisfeito com o seu trabalho, já tinha mandado currículo para tudo quanto é lugar, tá para mudar de país. E eu disse a ele que nesse grau que ele está de insatisfação, onde ele fosse, ele ia ter problemas. Aonde ele fosse, a coisa não ia ficar boa. Aonde ele fosse, as pessoas não iam prestar, as pessoas iam puxar tapete, iam fazer acontecer. Porque ele ia arrastar um estado interno para qualquer lugar do mundo. Ele não estava bem. E aí, a queixa era a seguinte: as pessoas estão usando o meu trabalho, as pessoas estão usando o meu serviço para me dar mais serviço, as pessoas não me valorizam. E a pergunta é: quanto nós nos valorizamos? Quanto é que nós desistimos de nós mesmos? Quando foi que nós deixamos de gostar de nós? Ou quando foi que nos ensinaram a gostar de nós? Eu duvido aqui. Quem foi que aprendeu na escola que era merecedor de coisas boas, que o seu destino ia ser lindo, que as coisas seriam maravilhosas na sua vida, que diante dos desafios você teria muito encorajamento interior, que você ia ser uma pessoa grande? Quando foi que não lhe chamaram de nada?
Quando é que você deixou de analisar que você fazia coisas erradas ou coisas certas? Quando foi que você parou de falar para uma criança que ela era lerda, que ela era desatenta, boba, burra? Será que você só elogiou as crianças que estiveram aí sob a sua tutela? Quantas vezes você disse a elas que elas tinham um aspecto negativo ou vários ao mesmo tempo? E essas crianças um dia, elas acreditaram ou acreditarão no que você disse. E elas terão dentro delas a mesma insegurança que mora em você, que mora em mim. Aquela insegurança que faz a gente pensar como criança. Aquela insegurança de quem não sabe se vai acertar. Aquela insegurança que eu vi naquele rapaz muito jovem hoje, que não sabia o que fazer para agradar as pessoas. Tudo ele quer agradar, tudo ele quer ser legal. Ah, por que isso é ruim? Não, não é ruim. Mas em excesso é ruim. Nós precisamos perguntar para nós se o que nós fazemos é porque faz parte do nosso talento e faz parte da nossa programação de trabalho, ou se nós fazemos o tempo todo muitas coisas a mais, culpando as outras pessoas que nos contrataram, ou culpando o universo, o governo, sei lá, o dono da escola, o dono da casa onde nós trabalhamos, o dono da empresa, a igreja, a religião, o vizinho, etc. Ou se nós estamos excedendo porque nós queremos e necessitamos do apoio dos outros o tempo todo. Precisamos conversar conosco o que nós realmente queremos nas nossas ações. Se nós fazemos as coisas por amor ou por necessidade de comparação, de aplauso, de estrelinha na lousa o tempo todo integralmente. Precisamos conversar conosco acerca das nossas escolhas em relação às pessoas que nós confiamos. Será que nós confiamos nas criaturas certas? Será que nós nos abrimos demais com pessoas que não deveriam ou não poderiam escutar aquilo que nós queremos falar? Será que nós damos poder para as outras pessoas nos magoarem? Porque pensa bem, quem nos magoa não são as criaturas que convivem conosco. Nós nos deixamos magoar por elas. Nós abrimos a nossa guarda para que elas façam conosco o que elas quiserem. Inclusive, nos magoar, nos entristecer, porque elas não fazem a propósito, elas são elas. Nós interpretamos dessa ou de outra maneira que nos faz sentir a mágoa, que nos faz sentir tristeza. Então, nós sentimos essas emoções por nós mesmos, sempre. As outras criaturas não estão em nós. Tanto é verdade, quando a gente vai contar alguma coisa para alguém, é muito comum a gente escutar assim, eu não, eu isso, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo. Há pouco tempo, um rapaz que vai ser pai agora descobriu que vai ter uma menina. Teve o chá do bebê, aquele negócio de estourar como se fosse um foguetinho, né? Eu não entendi direito, que eu vi a filmagem. E aquele foguetinho apareceu cor-de-rosa, ele vai ser pai de menina. E ele estava justamente contando da esposa que nós estávamos em uma, duas, acho que umas 6 mulheres sentadas aqui, no café da manhã, e uma de nós perguntou, a moça, assim, e ele respondeu, ela não está passando muito bem, esses meses ela não esteve bem. Contou alguma coisinha desse tamanho sobre a gestação da moça. Ele escutou
6 mulheres diferentes falarem da própria gestação. Ele não tinha perguntado, mas nós todas falamos. Porque o nosso cérebro funciona assim. E o único parâmetro que nós temos somos nós mesmos. Nós sentimos aquelas emoções, nós passamos por aquelas experiências. Então, o tempo todo, muito embora seja errôneo, nós fazermos as comparações, nós funcionamos por acerto e erro, por comparação, por adequação do que nós temos dentro do nosso computador interno, que são as nossas vivências. Sejam elas vividas por nós mesmos ou concluídas pelas histórias que entraram na nossa mente, no nosso coração, no nosso cotidiano, através de exemplos. Tem gente que cita novela, é igual tal capítulo da novela, sei lá, eu não assisto novela, então. É como aquele personagem lá do Netflix. Parece aquela vizinha. Lembra aquela vizinha que nós tivemos e um assunto puxa o outro e a gente vai fazendo conexões? Porque o nosso cérebro funciona por conexões. Quais são as conexões que nós temos de que nós somos perfeitos, maravilhosos, lindos, queridos, amados? A insatisfação vem. E quem puxa aqui gostaria de puxar aqui. E quem põe o seio gostaria de colocar quadril. E quem põe o quadril gostaria de tirar o quadril. E quem coloca sei lá o que gostaria de modificar o dedo do pé, tirar o joanete, puxar o cabelo, pintar de outra cor, se maquiar com não sei o que. Cada um procura algo que lhe dê um pouco mais de leveza e conforto. Porém, muitos de nós têm pouca coragem de perguntar para si mesmo ou para si mesmos quais são as coisas que nos deixam leves por dentro. Nós atribuímos o bem-estar sei lá qual a porcentagem que eu posso usar, talvez de 70% ao fator externo. Somos infelizes porque nós somos gordos, somos infelizes porque somos magros, somos infelizes porque somos menos inteligentes, somos infelizes porque gostamos de novela, somos infelizes porque não gostamos de ler, somos infelizes porque não fazemos parte mais do mundo, do universo comercial, somos infelizes por vários motivos. Nós somos infelizes porque nós não somos gratos. Nós somos infelizes porque nós deixamos de ver aquilo que nós já alcançamos. Somos infelizes porque falamos de nós o tempo todo como sendo a pior espécie da humanidade. E passamos a bola para esse monte de gente falando. Se aquele rapaz não tivesse puxado o assunto, né? Ou se ele tivesse um pouquinho mais de vivência feminina naquele momento e não quisesse ouvir demais, ele teria respondido rapidamente e saído do local. Mas ele ficou e ele escutou seis comentários diferentes de pessoas que poderiam ter se calado, mas não se contiveram, porque se tratou de um assunto importante para 6 pessoas, eu inclusive. E também falei da minha gestação. Não falei de uma só, falei das 3, porque uma eu perdi, e eu também falei daquele que eu perdi. Então o rapaz ali escutou 6 histórias, não, de gestações diferentes. Uma teve 3 filhos, a outra teve 2, a outra teve mais 2, e por aí foi. Só para dizer para vocês que o tempo todo a gente se coloca diante de quem a gente está escutando. E eu pergunto a vocês, se nós soubéssemos ouvir de verdade, o que nós não sabemos, nós perguntaríamos o que nós gostaríamos de ouvir daquela criatura que está falando alguma coisa para nós. E o que seria interessante ouvir. Quando eu
escutei o rapaz falar que ia mudar de país, disso, daquilo, eu não me contive e falei para ele todo esse glossário. Naquele momento, uma emoção tomou conta de mim, a minha intuição tomou conta também, e eu acabei dizendo a ele: aonde você for, você vai levar a sua insatisfação. Eu não perguntei se era o que ele gostaria de ouvir, mas foi o que deu vontade de falar. E esse termômetro nem sempre a gente tem ligado. Às vezes a gente se emociona, fala demais. Como nós falamos da gestação para o rapaz, como eu falei para o outro: não mude, pense antes de mudar, rapaz. Usando a minha experiência dos meus 56 anos. Mas eu não sei se vai entrar na cabeça dele. Naquele momento eu pequei por uma razão só. Eu esqueci que talvez eu estivesse oferecendo a alguém um conselho que a pessoa não estava preparada para ouvir. Quando a criatura é jovem, principalmente os mais jovens, nós já fomos jovens e já passamos por essa loucura interna que é a rebeldia. Às vezes uma pessoa mais velha vem cheia de ideias e com o coração aberto para trazer uma novidade para nós de como pode ser solucionado aquele problema. A gente não quer ouvir. Não quer. A gente acha que a gente é dono da verdade, que a gente consegue encarar aquilo da melhor maneira possível. E é assim. E às vezes a gente quer que os nossos jovens nos escutem. Como a vida é um toma lá da cá, nós deveríamos ter pelo menos e no mínimo memória para sabermos que é assim que reza a lenda, né? Bom, meus amores, eu não vou conseguir falar sobre aquele vídeo que eu fiz, porque o vídeo era uma miscelânea de assuntos, né? E eu tenho aí hoje, neste momento, me assistindo alguns rapazes e eu procurei manter uma linha única de pensamento para ser uma mensagem um pouco mais positiva para todos os gostos. Porque quando eu vejo que tem muita menina, eu me assanho toda e falo logo de 10 assuntos ao mesmo tempo. E aí os rapazes reclamam demais, porque dizem que eu não estou atenta, que eu não estou focada. E é porque o cérebro feminino funciona com um monte de fiozinho solto. E a gente nunca vai encapar nenhum, viu? Meninos, fiquem com Deus e que a gente tenha a bênção maior do nosso discernimento, do nosso coração e sejamos capazes aí de nos apoderar, de nos empoderar, de vestirmos a nossa idade, a nossa faixa etária, nos nossos rumos, nas nossas escolhas, para auxiliarmos a nossa criança interior, a nossa adolescente interior ou o nosso adolescente, para que nós possamos cada vez mais evoluir naquilo que temos aí como proposta de vida. Boa noite para vocês e até a próxima. Beijo!